Olá meninos, tudo bem? Vamos terminar então, é a nossa última parte da aula sobre retas, né? Nessa parte nós vamos falar sobre a posição relativa entre duas retas. Dadas duas retas quaisquer, no caso nós chamamos de reta R e reta S. A reta R é do tipo A1x mais BY1 mais C1, aqui é B1y, tá? Igual a C1, e a minha reta S com coeficiente A2x mais B2y mais C, igual a C2. Então, quando eu tenho essas duas retas, elas podem ter posições diferentes no plano quando eu comparo uma com a outra. Quais são as posições que elas podem ocupar? Bem, elas podem ser, no primeiro momento, concorrentes. Quando que elas são concorrentes? As retas concorrentes são aquelas que têm um único ponto. Então, elas se encontram num único ponto. Dá para vocês verem o ponto dela aqui. Deixa eu só pegar o ponteiro aqui. Então, ela tá aqui, ó. O ponto dela tá aqui. Um único ponto. Simboliza dessa forma, tá, meninos? Ó, R é concorrente a S. Elas também podem ser o quê? Paralelas. Duas retas são paralelas quando elas não têm nenhum ponto em comum. Elas nunca vão se encontrar, ó. Então, tá aqui, R e S, elas não se encontram. Então, vocês podem falar que a intersecção entre elas é o vazio. E a gente pode também definir, escrever o símbolo assim, ó. R é paralelo a S, tá? E por fim, a gente fala que as retas podem ser uma terceira posição relativa entre elas, é quando elas são coincidentes. Duas retas coincidentes é quando elas têm todos os pontos em comuns. Então, observa, R e S são coincidentes, elas estão uma em cima da outra. E aí a gente fala que a reta R é igual à minha reta S, tá? Matematicamente falando, quando as retas são concorrentes, o meu coeficiente A1 dividido por A2 tem que ser diferente do B1 dividido pelo B2. Quando as retas são paralelas, o que acontece é que o A1 por A2 é igual ao B1 por B2, mas é diferente do C1 e do C2. E quando elas são coincidentes, o que acontece é que são todos iguais. A1 por A2 tem que ser igual a B1 por B2, que é igual a C1 por C2. Vamos ver isso na prática? Então, vamos para o nosso exemplo, ó. Olha lá. Verificar a posição relativa das retas R e S em cada caso. Então, a minha reta R é x mais 2y mais 3 igual a 0. Minha reta S é 2x mais 2x mais 3y mais 4 igual a 0. Vamos tentar resolver? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha caneta para a gente tentar resolver. Então, a primeira coisa, nós vamos escrever quem são os nossos coeficientes. Então, da reta R, eu vou chamar de A1, B1 e C1, tá? Então, lá para minha reta R, quem que eu tenho? Quem é o meu A1? Meu A1 é o coeficiente que acompanha o x. Ó. Se vocês observarem aqui, na frente do x não tem nada, então nós sabemos que o nosso coeficiente é o 1. Quem é o meu coeficiente B1? O meu B1 é aquele que está na frente do y, então tá aqui, ele é o número 2. E quem é o meu coeficiente C1? Que é aquele termo independente que não tem letra com ele. No nosso caso, na reta R é o 3. Agora, nós vamos para a reta S. Então, para a reta S, quem é o meu coeficiente A1? A1 é o que acompanha o x, então aqui nós temos o número 2. Aqui é o coeficiente A2. Quem é o meu coeficiente B2? O B2 é o que acompanha o y, é o número 3. E quem é o meu coeficiente C2, que é aquele termo independente da reta S? O número 4, ó. Pronto, então agora o que nós vamos fazer? Montar as frações. A1 dividido por A2, B1 dividido por B2, C1 dividido por C2. Então, vamos lá, ó. A1 por A2 vai ficar o quê? 1 sobre 2. Agora, monta o B1 sobre B2. O que acontece B1 sobre B2? É 2 dividido por 3. Aqui a gente observa que eles são o quê? Diferentes.
E se eles são diferentes, olha aqui, quando eles são diferentes, as minhas retas são concorrentes. Então, como que a gente representa com as retas concorrentes isso? A gente representa, então, aqui a minha reta R é concorrente com a minha reta S. Olha o segundo exemplo. No segundo exemplo, então, a gente tem a minha reta R, x mais 2y mais 3 igual a 0. Minha reta S, 3x mais 6y mais 1 igual a 0. Então, da mesma forma, então, a gente começa, então, pela nossa reta R, tá? Quem são os nossos coeficientes? Então, ó, quem que vai ser o nosso A1? É o coeficiente que acompanha o x. Observa, não tem nada. Quando não tem coeficiente, na verdade, ele é o 1. Quem é o nosso B1? Nosso B1 é o coeficiente que acompanha o y. Então, aqui no caso, vai ser o 2. E quem é o nosso coeficiente C1? O coeficiente C1 é aquele termo independente da reta R. Quem que é o termo independente da reta R? É o 3. Agora, nós vamos para a nossa reta S. Na reta S, nós temos os coeficientes A2, B2 e C2. Então, quem é o nosso A2? O A2 é o que acompanha o x, ó. Tá aqui, é o número 3. Quem é o nosso coeficiente B2? É o que acompanha o y, é o 6. E quem é o nosso coeficiente C2? É o termo independente da reta S, que é o 1. Vamos montar as frações? A1 por A2, B1 por B2, C1 por C2? Então, vamos lá, ó. A1 por A2, quem que é? O A1 vale 1, o A2 vale 3, então 1/3. O B1 e o B2. O meu B1 vale 2 e o meu B2 vale 6. E o meu C1 com o meu C2, ó, C1 vale 3 e o C2 vale 1. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é essas duas frações aqui. Eu posso falar que elas são iguais. Como assim igual? Porque 2/6 eu posso vir aqui, ó, simplificar por 2. Se eu simplifico por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então, essas duas frações são iguais, escritas de uma maneira diferente, mas elas são iguais. Agora, 1/3, que é igual a 2/6, é igual a 3/2? 3 sobre 1? Não, é diferente. Então, como que eu classifico essas duas retas, a reta R e a reta S? Ó, quando A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, mas é diferente do C1 sobre C2. Olha aqui, observa o que essa reta pode ser, ó. Elas são A1 igual a A1 por A2 igual a B1 por B2, diferente de C1 por C2, as minhas retas são paralelas. Então, eu posso escrever que a minha reta R é paralela à minha reta S. A gente termina agora a parte da reta, né? Nós vamos para a nossa próxima parte. Quero que vocês façam, então, os exercícios para essa semana, tá? Para esse conjunto de aulas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um abraço, pessoal!